deixar mais 10 segundos para quem estiver assistindo ver as perguntas. Seguinte, gente, na aula passada a gente falou sobre essas perguntas aqui, né? Como que eu faço para crescer no reino? E a resposta era obedecendo, se submetendo à vontade de Deus, porque no reino de Deus o maior é aquele que serve, né? E a gente viu também o que é autoridade. A autoridade é um poder delegado por um espaço de tempo, né, e numa dada esfera. Ninguém é autoridade na casa dos outros. Na sua casa você é autoridade, porque essa autoridade ela tem uma esfera limitada de atuação. E por último a gente viu o que é achar graça diante dos homens, né? A Bíblia diz em 1 Pedro 5, 5 e 6 que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes, né? E quando Deus nos dá graça, quando Deus nos favorece, Ele nos privilegia, né? Ele nos coloca à frente dos outros por causa da nossa obediência, por causa da nossa humildade, né? Humildade é algo que mexe no coração de Deus, que faz Deus realmente se mover no seu trono, né? Aliado com fé, então, né? A fé move o coração de Deus, mas a submissão vai fazer com que a gente cresça, tá bom? Então hoje a gente vai responder aqui o que é submissão, se ela é uma atitude, o que ela é, qual é o oposto de submissão, não vale responder insubmissão, e se Daniel e José foram desobedientes ao líder ou rei. Então vamos lá, para vocês prestarem atenção aqui em mim. Vou distribuir as leituras aqui. Juliana, Isaías 14, versos 13 e 14. Camila, tá aí? Pode pegar um texto aí para ler? Sim, pode falar. Ezequiel 28, verso 17. Celeste não, né? Tá cozinhando, minha filha? Você pega um texto aí. Diga. Hebreus 13, 17. Aissa, Provérbios 16, versos 18 e 19. Nádia. Não tá. Tá aí? Segunda Coríntios, você pode abrir? Posso. 2 Coríntios 12, 14 e 15. Beleza. Legal. Então a gente viu no final da conversa da semana passada que eu posso ter autoridade, que é um poder delegado que alguém me deu por uma determinada esfera de atuação, por um determinado tempo. E nós vimos também que Deus se agrada de que eu tenha um coração humilde, né? E ele, quando eu tenho um coração humilde, ele me exalta, ele me coloca em posições de destaque, né? Quando eu faço o que eu fui chamado para fazer, sal e luz, automaticamente eu sou colocado por alguém na comida ou lá em cima, né? Nessa alusão de sal e luz, eu não preciso fazer mais nada e Deus me coloca. Agora, acontece, gente, por acaso, um líder que foi colocado lá por qualquer razão, de ser um líder sem humildade, um líder opressivo? Acontece, né? A gente viu na semana passada também, no começo da semana, lá a história quando houve a quebra do reino, né? O reino dividido, o final do reino de Israel, lá depois de Salomão, o filho de Salomão, Roboão, ele quis oprimir o povo, né? Ele não quis amar o povo, ele não quis servir o povo, mas ele quis oprimir o povo, e isso fez com que o povo fugisse lá e fosse para Joroboão, que era o outro cara que foi ser rei lá das 10 outras tribos. Então a gente vai ver mais um exemplo aqui de uma pessoa que tinha autoridade e que não teve humildade no seu coração. A gente podia até ter posicionado esse exemplo aqui no final da aula passada, mas tudo bem. Quem está com Isaías 14, 13 e 14, por favor. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas,
e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amém. De quem que está falando, gente? Do capeta. Capiroto, Dema, o Tinhoso, Capa Preta. Tem gente que fala, não fala muito não que ele aparece, né? Então olha só, o diabo ele estava revestido de autoridade, né? Ele era um querubim ungido. Há quem diga que ele era como se fosse o líder de louvor lá da banda dos céus, né? Ele tinha uma posição de autoridade mesmo, uma posição de destaque. Mas o que aconteceu, né? A Bíblia diz que foi achado iniquidade no coração dele. Ele quis ser igual a Deus, subir com o trono acima das nuvens e se colocar ao lado do Altíssimo, né? Então, houve soberba no coração dele. E aí, o que aconteceu com ele? Em Ezequiel 28, 17. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. Então, ó, o que aconteceu, né? Ele, por causa da formosura, ele se ensoberbece, ele se enche de orgulho, e aí Deus vai lá e atira ele na terra, né? Há quem diga que essa queda de Satanás aconteceu entre os versos 1 e 2 de Gênesis, porque Deus não costuma fazer nada sem forma e vazio. Então, possivelmente, ele cria o mundo, e nessa queda de Satanás, só tinha Satanás aqui, Satanás faz o regaço na terra, e é por isso que o verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Mas isso é só uma ideia, ninguém disse que é isso mesmo. Quem está com Provérbios 16, 18 e 19? Eu. O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. É melhor ser humilde, estar com os pobres, do que participar da riqueza dos orgulhosos, porque o orgulho precede a queda, né? Então, muito cuidado, gente, quando você for colocado em uma posição de autoridade, quando você for designado por alguém para cuidar de pessoas, para estar em evidência, né? A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, que cuide para que não caia, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para esse orgulho não falar mais alto, né? Por que a gente está fazendo? Então, se o orgulho entrar no nosso coração, a soberba entrar no nosso coração, é rapidinho aquele que nos colocou pode nos tirar dessa posição e tal. Beleza, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da submissão, que ela é, por vezes, muito mal entendida, né? Essa palavra submissão, ela tem uma conotação pejorativa na nossa língua. E aí a gente entende uma coisa, sempre quando existe uma posição de autoridade, alguém está revestido de autoridade, seja um marido, seja um pastor, seja um pai, seja um chefe, existem duas posições que eu posso assumir diante dessa autoridade. Essas duas posições são submissão ou rebeldia. Então, respondendo já a segunda pergunta antes da primeira, qual que é o oposto de submissão? Rebeldia. Estar em rebeldia é o oposto de ser submisso. Tá bom, Gustavo, mas me explica o que é submissão. Explico. Na verdade, eu vou começar explicando o que é rebeldia. Rebeldia é resistir à autoridade. A autoridade te dá uma ordem e você resiste. É insubordinar-se, insurgir-se. É uma postura de oposição, de chacotear, talvez, de fazer aquele burburinho por fora, de tentar minar a confiança do líder para as outras pessoas. E por último, a ausência do desejo de servir. Porque quando você reconhece a autoridade em uma pessoa, depois na semana que a gente vai entender que não existe autoridade que não foi colocada por Deus, a gente vai entender exatamente o que é isso. Mas quando você reconhece essa autoridade e você sabe que o maior no reino é o que serve, você quer servir aquela autoridade. Você quer
fazer o melhor para ela, porque você sabe que isso é bênção. Quando existe essa ausência de desejo de servir, isso é rebeldia já no coração. A gente tem esse dever de servir os nossos líderes. Legal, Gustavo. E o que é submissão, então? Que é a ausência de rebeldia. Eu vou começar falando que submissão não é. Submissão não é uma posição de inferioridade. Esse é o que o mundo entende como submissão. Então, então eu vou me submeter, eu vou me sujeitar como se fosse uma posição inferior, né? Como se tivesse menos valor, como se fosse preterido, mas não é isso. Submissão, estar numa posição de submissão é uma posição de segurança, é uma posição de conforto, é uma posição de privilégio. Vamos ver o que está escrito em Hebreus 13, 17. Quem está aí? Gu, qual que é o meu? É Romanos o quê? Que eu marquei num caderno aqui. 2 Coríntios 12, 14 e 15. Tá bom, obrigada. Vou ler. Tá. Obedeçam a seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque vocês sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas, se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza e isso não ajudará vocês em nada. Obrigado. Então, o verso 17 vai dizer que aquele que lidera, ele precisa prestar contas a Deus da liderança que ele fez. Então, a posição... Qual que é esse versículo? Esse é o Hebreus 13, 17. Ah, tá, obrigada. Então, essa posição de estar numa posição de submissão, debaixo da missão de alguém, debaixo da liderança de alguém, é uma posição de proteção, porque liderança é responsabilidade. Aquele que lidera precisa prestar contas sobre a liderança que fez. Se fez essa liderança com humildade, se andou em amor. Então, para nós, essa posição de submissão, estar submisso ao meu pastor, estar submisso ao meu chefe na empresa, é uma posição de segurança, é uma posição de proteção. O que diz em 2 Coríntios 12, 14 e 15? Nádia. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade... Tá certo? Tá sim, é isso mesmo. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Obrigado. Então, olha o que Paulo fala. Paulo fala, olha, querido, eu sou o teu líder e eu vou me gastar e deixar gastar para cuidar de você. Não são os filhos, por acaso, que guardam tesouros, né, que fazem a sucessão, né, o processo sucessório de deixar os seus bens para os pais? Ou são os pais que estão numa posição de responsabilidade, que guardam os seus tesouros, que guardam a sua herança para dar para os filhos? Então, aquele que está de baixo, ele recebe bênção, e aquele que está em cima, ele tem essa posição de abençoar. É por isso que no reino de Deus é melhor dar do que receber, porque quem recebe está numa posição de submissão, e quem dá tem mais, tem para ele e tem para dar. Quem dá está numa posição superior, está numa posição de autoridade. É por isso que é melhor dar do que receber, porque quem dá tem para ele e tem para o outro. Então, quando a gente está numa posição de submissão, nós estamos numa posição de proteção, de privilégio, estamos sendo guardados e não temos que prestar conta ao líder, mas o líder presta conta a Deus. Então, essa autoridade, ela não é um privilégio, ela é uma responsabilidade. O privilégio é do liderado, o privilégio é de quem está debaixo da submissão. O privilégio é da esposa que está debaixo da guarda do marido, o privilégio é do filho que está debaixo da autoridade do pai. Faz sentido? Beleza. O que mais que submissão não é? Submissão não é concordância.
uma pessoa submissa nem sempre concorda com aquilo que ela que foi colocado para ela seguir. Como que funciona isso, Gustavo? Não estou entendendo nada. Obedecer às instruções, mesmo que você não concorde, isso é submissão. Mesmo quando a instrução vai contra a sua vontade. Você lembra na semana passada que a gente falou daquela passagem de Lucas 2, em que Jesus queria ficar lá no templo ensinando e aprendendo, e Maria vai lá e fala, moleque, vamos embora para casa. E ele fala, você não está entendendo? O meu chamado é ficar aqui e tratar das coisas do meu pai. Maria não entendeu o que Jesus falou e falou, vamos embora. O que Jesus fez? Ele se submeteu e ele obedeceu a mãe dele. Mesmo discordando, a vontade dele era ficar lá. A vontade dele era aprender e ensinar sobre a palavra de Deus, porque ele conhecia a respeito, já estava entendendo ali a respeito do chamado dele. Mas contra a vontade dele, contra o interesse dele, ele vai e faz o que lhe é proposto para obedecer. Você acha que Jesus queria morrer na cruz? Não, com certeza não era a vontade dele. Mas ele não fez o que ele tinha vontade, ele não fez o que era o interesse dele, mas ele obedeceu aquilo que ele estava proposto para ele. Então, gente, eu e você, muitas vezes a gente não concorda, por exemplo, com as leis do nosso país. Uma série de leis, a gente pode concordar ou discordar, mas essa lei está aí, a gente precisa se submeter, porque se eu não me submeter à lei, eu posso ir preso. Existem consequências para isso. Então, um exemplo que eu queria dar para vocês. Por exemplo, no carnaval do ano passado, nossa, passou voando, né? Eu nem lembrava que já fazia um ano. No carnaval, eu não queria ir no acampamento da minha igreja, porque eu achei que o acampamento da minha igreja era muita molecada mais nova e tal. E eu falei, pastor, eu não queria ir no acampamento da igreja não, porque tem muita criançada lá e tal, eu preciso ir atrás da minha varoa, acho que eu vou no acampamento de outra igreja e tal. E ele falou assim para mim, vamos orar. E aí, o que acontece? Se ele fala para mim, não vai no acampamento de outra igreja, mesmo contra a minha vontade, eu precisava me submeter. Porque isso é submissão. Obedecer, mesmo contra a sua vontade. E graças a Deus ele falou, não, tudo bem, pode ir. E aí eu pude ir no outro acampamento livre. Mas se ele dissesse não, eu precisava me submeter. Por exemplo, eu quero comprar um cachorro. Eu sou doido para comprar um chow-chow. E aí, que minha mãe não quer um chow-chow. E daí que eu moro com ela. Eu estou debaixo da autoridade dela. E eu falo, mãe, vai ser bom, todo mundo fala, vai ser super bom, você vai gostar, vai ser super gostoso. E ela fala, não. Mas mãe, não sei, não. Eu preciso submeter. Porque ela é a autoridade na casa. Aí dizem que depois que você fica mais velho, você tem que falar que é sua mãe que mora com você, para não pegar mal, né? Mas a verdade é isso, que eu moro com ela e eu preciso me submeter, porque ela é a autoridade. Então eu preciso guardar a minha vontade de comprar o chow-chow para quando eu me casar, né? E aí a minha esposa, que é submissa a mim, se eu disser vamos comprar um chow-chow, ela vai vamos comprar um chow-chow. Ela falar, se o chow-chow entrar eu saio, chow-chow não entra. Aí o chow-chow não entra. Ô, Gustavo, Oi. você falando aí esse testemunho, é muito... Veio aqui o meu filho, né? O meu filho foi criado dentro da igreja, né? Um menino assim de ouro. A Celeste teve o privilégio de cuidar dele muito tempo, né, Cê? E ele namorou muito tempo com uma menina, e aí a gente pega amor, né? A gente pega amor pela pessoa que faz parte da nossa família, e depois ele terminou com ela. Acabaram terminando. Ela era mais jovem, matura. E depois, passados uns meses, ele chega em casa, aí ele fala assim, mãe, aí assim, sabe aquele jeitão dele? Mãe, eu tenho uma novidade para você. Eu disse, não quero saber. Não quero saber. Aí ele falou assim, mãe, mas você tem que saber. Eu falei assim, eu não quero conhecer ninguém, não quero saber de nada, tô fora, porque a gente se apega e vocês, né, termina, a gente sofre. Aí ele olha assim, desse jeito, e fala assim, mas mãe, você sabe que você é autoridade na minha vida? Você sabia que se você falar para mim que não, eu não vou namorar, mãe?
Ai, Gustavo, mas ele me quebrou de um jeito. Aí eu falei assim, ai, Ju, para de ser chato, Ju. Ele falou assim, é verdade. Eu tenho que obedecer a Deus, mas a autoridade aqui na Terra é você. E se você não concordar, mãe, eu não vou namorar com ela, mãe. Aí eu falei, tá bom, menino, tá, namora, faz o que você quiser, mas não me traga aqui em casa. Não, mãe, vou trazer em casa, sim. E hoje ela é esposa dele, você entendeu? Olha só. Então, é assim... Mas ele foi... Entendeu a questão da submissão e da autoridade, né? Respeitar a autoridade da mãe, mesmo contra a sua vontade. Exatamente isso. Então, é muito, né? É difícil, é raro a gente ver isso, né? Mas foi lindo de ver. Então, gente, quando você quiser saber se você é submisso à missão de alguém, à autoridade do seu pastor, do seu pai, da sua mãe, experimenta receber uma orientação que vai contra a sua vontade. Aí você vai descobrir se você só está concordando enquanto estiver bom para você, enquanto você estiver concordando, você está se submetendo, ou se você é de fato submisso, né? Independente da sua vontade, do seu interesse, você se submete à autoridade da sua liderança, dos seus pais, do seu esposo, né? Legal. E o que acontece se eu não concordar com a autoridade, com essa ordem, com essa orientação da minha liderança? Eu preciso me submeter, né? Mas eu quero fazer só um adendo aqui, gente, um parênteses. Não é para ser uma regra isso. Né? Vamos entender legal isso aqui. É uma regra. Sempre que tiver discordância, você se submete à vontade do líder, mesmo contra os seus interesses. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se toda vez você discorda do seu líder, toda vez você está pensando de um jeito, o seu líder, o seu marido de outro. Se toda vez você está pensando de um jeito, o seu chefe está pensando de outro, tem alguma coisa errada, né? Vocês estão olhando para lados diferentes. Ou você está precisando renovar sua mente e entender a vontade de Deus para você, ou talvez você precise estar debaixo de uma outra missão. Se você discorda de tudo que seu pastor diz, veja bem se o seu coração está alinhado, se você está recebendo de Deus certinho, se você está sensível. Pode ser que, se você está discordando de tudo, que não é o lugar para você estar ali. Então, uma reflexão para nós, porque a submissão é uma missão menor, não é isso? Tem o item e o subitem. Então, tem a missão e a submissão. É para mim a missão estar englobada ali, junto com as outras pessoas que estão debaixo, é para eu contribuir com a missão do meu líder, do meu pai. Se as missões estão distintas, é porque talvez a sua missão está no lugar errado. Ou você está muito desligado da vontade de Deus, precisa despertar. Não é para ser comum essas divergências, tá? Mas sempre que houver divergência, obedeça, se submeta, que é bênção. Legal. O que é submissão, então? Falei para vocês o que não é submissão. Submissão não é apenas concordar, porque mesmo discordando a gente tem que se submeter. E submissão não é uma posição de inferioridade. A gente viu que Paulo dava sua vida, se deixava gastar. A gente viu que aquele que está numa posição de liderança, ele precisa prestar contas. Então, é uma posição de responsabilidade, essa posição de autoridade. Então, o que é submissão? Submissão é uma posição voluntária do meu coração. Às vezes, alguns textos bíblicos trazem a palavra submissão como sinônimo da palavra sujeição. Isso está errado. Por quê? Não é que está errado, é que ele prejudica o entendimento do nosso conceito de submissão. Submissão é uma atitude voluntária, é uma decisão do meu coração. Porque a gente vai ver mais para frente que eu posso obedecer mesmo sendo insubmisso. Ninguém pode fazer você ser submisso, só você. É uma posição voluntária, é você que decide se submeter ou não. É uma posição voluntária do coração. O que eu ia falar que eu me perdi agora? Por que não é sinônimo de sujeição? Porque o que é sujeitar? Gênesis capítulo 1 fala: sujeitai os animais, né? Então você vai lá, você vai pôr um jugo
no boi e você vai fazer ele andar onde você quer. Você sujeita o boi à sua vontade. Você vai pegar e você vai plantar a planta ali e ela vai crescer ali, porque você colocou ela ali. Você está colocando aquelas pessoas debaixo da sua autoridade. Você impõe isso. Submissão não. Submissão não pode ser imposta. Submissão é uma decisão do seu coração, obedecer ou não. Vai ficar mais claro, prometo para você. Submissão, essa posição do coração, ela sempre está relacionada à humildade. Um coração humilde é um coração submisso. Outro sinônimo de submissão é um coração disposto a servir, um coração disposto a honrar, um coração disposto a obedecer. Isso é submissão. Quem tem essa atitude do coração, quem tem essa disposição voluntária do coração de servir, de honrar pessoas, de obedecer, é uma pessoa submissa. E servir é uma palavra interessante para nós, porque a Bíblia diz que aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Então vamos entender o que é esse servir. Outra palavra errada, e eu pergunto para você, já vou perguntar. O que você acha que é servir? Diz para mim. O que vem na sua cabeça quando a gente fala servir? Fala pra A mim. disposição do próximo, né? Em todas as atitudes, em todas as áreas, eu acho. Assim, não só no sentido de investir em dinheiro, que não é isso, mas em tempo, em conversa, em atitudes, né? Assim, eu preciso de... A pessoa está doente, precisa levar um médico, você serve ela. A pessoa precisa de sei lá, um acompanhamento, você vai, uma comida. Servir a gente sabe o tempo todo, né? Um ombro, né? Conselho. Perfeito. Porque o que acontece? Quando a gente fala servir, normalmente a gente pensa na pessoa inferior. Servir é o como chama? O garçom. O cara que está lá com a toalha na mão, a bandeja. Quando a gente fala servir, a gente lembra de Jesus. À disposição, né? Com a toalha, lavando os pés, a gente pensa numa posição inferior. Mas vamos pensar no exemplo de um restaurante, por exemplo. Quem está servindo, assim, literalmente falando, é o garçom. Mas o cozinheiro não está servindo as pessoas com o seu dom? O gerente do restaurante não está servindo o cliente e servindo ao patrão com a sua capacidade de administrar, de gerir recursos? E o cara que está lá cuidando dos carros lá fora, ele não está servindo o cliente, ele não está servindo o patrão, ele não está servindo ao gerente do estabelecimento? Então, nem sempre, gente, servir é fazer a função mais baixa, de mais submissão. Possivelmente, quase sempre no reino de Deus, servir é a posição de quem está com autoridade, é a posição de quem está em cima. Então, quando eu pego o meu carro e dou uma carona a alguém, quem está numa posição de privilegiado é quem está recebendo, mas eu tenho o carro, por isso eu dou. Mais privilegiado é dar do que receber. Eu tenho o carro. Eu estou numa posição de mais vantagem, porque eu tenho um carro e outra pessoa não tem. Mas quem está servindo quem? Eu estou servindo a pessoa dando uma carona e a outra está sendo servida. É um serviço em humildade, né? Porque a pessoa que tem mais, mas é humilde a ponto de ajudar outras pessoas. Exatamente. Então, pense o seguinte. Eu estou lá numa empresa, vamos pensar assim, uma empresa que dá uma ideia legal para a gente, uma empresa que tem bastante hierarquia. Eu sou lá o estagiário, eu não tenho ninguém debaixo da minha autoridade, mas eu, com coração humilde, de servo, eu sirvo o meu patrão, o meu gerente, o meu superior. Aí Deus vê a sua atitude de coração e fala, esse menino, ele é bom de servir. Aí ele aumenta você de cargo. E agora, você tem 2 estagiários debaixo de você. E aí você vai continuar prestando contas para o seu chefe, para as pessoas acima de você, mas agora o seu objetivo é facilitar o trabalho das pessoas que estão debaixo de você. E aí você está servindo, então, diretamente 2 pessoas. Aí você ascende de cargo novamente, você passa a ser coordenador e você passa a servir mais pessoas. É por isso que, quando a gente serve em amor, em humildade, Deus tem prazer de nos colocar
mais e mais alto, porque a gente tem a oportunidade de servir mais pessoas. O presidente da empresa não é aquele que serve a todos da empresa, ele precisa facilitar o trabalho dos gerentes, os gerentes vão facilitar o trabalho dos coordenadores, os coordenadores dos assistentes, dos administradores. Então, servir não é só essa posição de quem está debaixo da autoridade, mas quem está com a autoridade, quem está com mais dons, mais vantagem, mais dinheiro, enfim, ele também serve. É por isso que Deus nos coloca numa posição de autoridade para servir mais pessoas. Faz sentido ou não? Submissão é também estar debaixo de uma missão, como eu comentei com vocês. E estar debaixo de outra missão não é que a sua missão seja inferior à missão do outro, mas é que a sua missão, junto com outras missões, contribuem. Então, pensa no seguinte, um corpo, ele não tem um órgão, um membro mais importante que o outro. Todos, cada um com a sua função, servem, e eles juntos servem a um bem maior, a minha cabeça, ao que eu quero fazer, o meu corpo me serve, né? Se eu quero ir até ali, minha cabeça decidiu, os meus pés se movem junto com as minhas pernas, a minha mão tem que se mover junto, senão eu perco o equilíbrio. Todo o meu corpo em união vai servir a minha mente, que é a minha cabeça, né? Os membros do corpo, como família, também servem uns aos outros para edificar o corpo de Cristo, para servir a Jesus, que é o cabeça. Não tem nenhum inferior ao outro. Então, o que é uma esposa submissa? Ela tem uma missão que é de apoiar a missão do marido. O que é um líder? O que é uma pessoa que está debaixo de uma liderança? Ela tem uma missão ali que ela vai apoiar a missão que o líder tem. O que é um funcionário que tem ali uma tarefa para desenvolver, uma atividade, se não contribuir para a missão do seu superior, a missão da sua empresa. Então, gente, não adianta eu querer agradar a Deus fazendo uma coisa totalmente diferente da missão do meu chefe, do meu líder. Imagina, para dar um exemplo aqui, eu estou lá congregando na Dizascope e eu sou o líder de louvor da Dizascope lá. Eu presto contas para o Douglas Gonçalves, que é o pastor da igreja. Imagina se agora eu pegar e, dentro da minha liderança lá do pessoal do louvor, eu falar assim, agora a gente vai ser uma cópia da Jesus Culture, de um outro ministério. Eu compro um monte de livro e agora a gente vai fazer igual esses caras aqui. Que sentido que faz eu implantar uma visão, uma missão que está diferente da visão do meu superior? A minha missão precisa, junto com os demais que estão comigo, completar para que o meu líder possa desenvolver a missão dele. Então, é importante a gente pensar nisso também, como uma missão secundária, não no sentido de ser menos importante, mas no sentido de que eu tenho que apoiar a missão do meu líder. É por isso que a gente fala que eu preciso estar alinhado com o coração do meu pastor. Se eu estou com uma ideia de mundo, de reino de Deus, de expansão completamente diferente do meu pastor, como é que eu posso servir a missão dele? Se a missão da minha igreja é uma igreja família, que pensa, sem críticas aqui, tá, gente? Mas uma igreja família que está pensando em edificar as famílias, e eu tenho no meu chamado de vida uma missão para fora, evangelística, o que eu vou ficar fazendo dentro de uma igreja família, gente? Eu estou matando a igreja está me matando. Eu preciso estar debaixo de uma missão, de uma pessoa que esteja alinhado com o meu chamado, com a minha visão. Então não faz sentido eu me submeter a uma missão que esteja completamente diferente da minha missão. E aí não vai ser uma submissão, não vai ser uma missão de baixo, vai ser uma missão que vai destoar, né? Mais um adendo aí para a gente pensar se a gente está alinhado com a missão do nosso pastor, e não estou falando para você pegar e sair da igreja e procurar, porque a igreja não tem igreja perfeita, não estou falando isso. Estou falando que para a gente se atentar, porque a nossa missão precisa sustentar, contribuir para a missão do nosso pastor, do nosso líder, dos nossos pais, né? Pensa uma família missionária. O casal vai morar num outro país, os filhos vão ficar morando com a avó? Não, porque os filhos têm uma missão, né, que está debaixo da missão dos pais. Eu preciso me desenvolver, aprender a me relacionar num outro país, porque eu estou ajudando, contribuindo, eu estou submisso à missão dos meus pais.
A igreja, a mesma coisa. O marido quer ir para um lado, a esposa quer ir para o outro. Divisão. Eu preciso estar em submissão. Amém? Legal. Obediência também não submissão não é sinônimo de obediência. Ah, Gustavo, agora bagunçou tudo, velho. Você está falando aí que submissão é ter um coração disposto a servir, né? Submissão Jesus, Filipenses 2, ele se submeteu e ele obedeceu ao que estava proposto a ele pelo Pai, ele escolheu se submeter. Como assim que submissão não é sinônimo de obediência? Vocês vão entender isso certinho. Obediência é uma expressão, é um ato, é uma ação de um coração submisso. Assim como a gente aprendeu, lembra do fruto do Espírito de Gálatas 5? O fruto do Espírito é amor, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, fidelidade. Isso são expressões, domínio próprio. Isso são expressões visíveis de algo que aconteceu dentro, que é o novo nascimento. Então, se a gente fizer essa relação, o novo nascimento, que é alguma coisa que acontece dentro, é um coração submisso, e a obediência é a evidência, são os frutos. É o que você evidencia, é o que você mostra que você é submisso. Tá legal? Então submissão e rebeldia são atitudes do coração, e obediência são atitudes externas, evidência. Eu fiz até um esqueminha aqui para vocês, para ficar bem chique de entender. Vamos ler algumas coisas aqui também. Por favor, Ju, Efésios 6, 5 e 6. Nádia, por favor, Colossenses 3, 22. Aissa, por favor, Atos 4, 16 a 21. Camila, 2 Crônicas 25, 1 e 2. Celeste, Isaías 29, verso 3. Vocês estão vendo o esqueminha aqui que eu projetei? Sim? Beleza. Vou dar um tempinho aqui para vocês poderem olhar, porque vocês estão procurando os textos, né? Beleza. Então é o seguinte, ó. Submissão e rebeldia, atitudes do coração. Obediência ou desobediência são atitudes, evidências externas. Por isso um rainho de movimento, de energia e tal. Então vamos entender como é que essas coisas se relacionam, porque eu falei para vocês que é possível ter um coração submisso e desobedecer. Assim como é possível obedecer da boca para fora, com o coração rebelde. Vamos ter exemplos bíblicos para tudo isso aqui. Então quem está com Colossenses 3, 22? Eu. Por favor. 3, 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então, ó, faça assim a evidência externa, obedeça, mas só faça isso com o coração alinhado. Não faça isso para os outros verem, mas faça isso com o coração alinhado. É isso que esse texto diz. Efésios 6, 5 e 6. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, ó, obedeça sim, tem a evidência externa sim, mas com o coração alinhado, com o coração submisso, certo? Assim como Jesus veio à Terra, fez o que tinha que fazer, naturalmente falando, né? Se moveu aqui, andou aqui, teve atitudes, mas o coração alinhado. Beleza. Então, vamos pegar agora um exemplo em que a pessoa obedece, mas está com o coração desalinhado, com o coração rebelde.
Quem está com 2 Crônicas 25, 1 e 2? Camila, né? Isso. Por favor. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. É isso mesmo? Isso. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor? Não, porém com inteireza de coração. Beleza, então olha, ele obedeceu à lei, ele fez o que tinha que fazer, mas não com o coração alinhado, com o coração rebelde. Ele fez só para cumprir tabela, religiosidade, mas o coração estava errado. Isaías 29, 13, quem tá? Celeste? Celeste, sim. Eu estava lendo, você falou 3, é 13 então, né? Isaías 29, 13, isso. Ah, tá. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Amém. Então, ó, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Faz para cumprir tabela para os outros verem, mas o coração distante. Então, é possível, sim, obedecer. Estou lá servindo o meu pastor, estou lá servindo os meus pais, o meu esposo, mas o meu coração está em discordância, está em rebeldia. E agora vamos ver quando que eu posso ter um coração submisso e mesmo assim desobedecer. Quando que isso acontece, Gustavo? Eu posso desobedecer quando a instrução do meu líder vier contra a palavra. Se o que o meu líder pedir para eu fazer estiver desalinhado com a palavra, for desrespeitar ao Senhor, eu posso desobedecer. Exemplo, Gustavo, você presta serviço, né? Tem como você fazer para mim sem nota fiscal? Não, não tem. Porque eu posso ser até submisso à sua autoridade, se você for meu chefe, né, o meu líder dentro da empresa, mas eu não posso desobedecer ao Senhor, eu não posso mentir. Gustavo, vou ter uma reunião lá, meu chefe. Vou ter uma reunião, fulano é mó chato, fala que eu não tô. Eu não, fala você. Eu vou falar aqui, não vou falar nada. Se me perguntar, eu falo a verdade. Você está submisso à autoridade dele, não está? Tá, mas você pode desobedecer quando ferir a palavra. Então, exemplos disso. Daniel. O que Daniel fez? Ele estava lá submisso à autoridade do rei. E aí, criou-se um decreto lá, o pessoal queria passar o Daniel para trás, fez um decreto lá que não podia orar a outros deuses, a não ser o pedaço de pau lá que eles fizeram lá, o ídolo lá. O que Daniel fez? Abriu bem a janela bem aberta para todo mundo ver que 3 vezes por dia ele orava. Porque importa que agrademos a Deus. Não importa, importa mais que eu faça o que Deus quer do que eu vá contra a vontade de Deus. José era submisso a Potifar e sua esposa. A esposa de Potifar era autoridade sobre José. Não era? Ela era dona da casa, Potifar não estava, ela era autoridade sobre a casa. José, deite-se comigo. Não. Importa que eu agrade ao Senhor do que servir o meu líder, do que servir a minha autoridade. Atos 4, 16 a 21. Quem tá? Eu. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Até o 21? Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que não temos visto e ouvido.
Aí o conselho superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. Então, ó, eles foram denunciados lá pelo povo. Lá, eles estavam lá no Sinédrio, chamava esse lugar. Ó, esses caras aí estão fazendo arruaça. Foram lá e falaram, o negócio é o seguinte, ó, vocês vão parar de falar desse Jesus aí. Eles falam assim, vê se tem cabimento você pedir para eu parar de falar de Jesus. Ressurreto, Rei dos Reis, você acha que eu vou parar de falar de Jesus? Ó, mas nós vamos te prender. Você vai preso. Cara, não importa. Não importa. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Independente de leis e regras que você colocar para mim. Se elas destoarem do que Deus quer, eu vou seguir a Deus. Lê para mim, Aissa, capítulo 5 agora, por favor. Versos 26 a 29. Vamos ver o que aconteceu na sequência dessa história aí. Peraí. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente ao conselho. E o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. 29, né? Isso. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Amém. Então, eles foram proibidos, falaram, eu não vou deixar de falar de Jesus. Eles foram chamados uma segunda vez, falaram, meu, vocês estão fazendo arruaça de novo? Afinal, Pedro fala, importa que agrademos a Deus. O resto é o de menos. Importa que agrademos a Deus. Então, meu irmão, você que tem um coração submisso, coração humilde, obediente, pode sim desobedecer às suas lideranças, os seus pais, o seu esposo e todo mais quem precisar obedecer. Quando e somente quando? Quando isso ferir a palavra de Deus. Caso contrário, você deve, é bênção para você que você obedeça. Não estou falando quando vai contra a sua vontade, não estou falando quando não é do seu interesse. Estou falando quando vai contra a palavra de Deus. Contra a sua vontade, contra o seu interesse, você tem sim que obedecer. Entenderam isso, gente? Então dá para ter coração submisso e obedecer, que é o nosso padrão, mas eu posso ter o coração submisso e ainda assim desobedecer, se vier contra a palavra, e eu posso obedecer mesmo estando com o coração rebelde, que já aconteceu algumas vezes, não acontece com a gente. Ok? Estou acabando então. Legal. Isto posto, existe algo que é abuso de autoridade. Quando que acontece abuso de autoridade? Quando um líder, quando alguém numa posição de autoridade, ela não tem o coração submisso. Como o caso do Roboão, lá que a gente leu semana passada, como o caso do Tinhoso, que tinha autoridade, mas não tinha um coração humilde, não queria servir, só queria para ele, só queria mais, só queria se ensoberbecer, se orgulhar, e o orgulho precede a queda. Então, essa pessoa que não tem um coração submisso, quando ela é posta numa posição de autoridade, ela é um mau líder, ela é um líder opressivo, ela abusa da sua autoridade. É por isso que, para ser um líder, lembra que eu falei para vocês no final da aula passada? O caminho para cima é por baixo. Como que a gente mostra a Deus que a gente está apto para ser um bom líder? Sendo um bom liderado, tendo um coração submisso. Porque se submissão é uma atitude do coração, quando eu acendo a posição, só uma posição, uma coisa externa, não tem por que eu mudar o meu coração. Eu preciso manter. É possível mudar o coração, né? É possível me ensoberbecer com aquele cargo e aí Deus vai me derrubar, porque o orgulho precede a queda, diz Provérbios. Mas quando eu tenho um coração grato, um coração humilde, um coração submisso, é metade do caminho para Deus me promover e me colocar numa posição de autoridade, porque eu não vou oprimir os meus líderes, eu não vou oprimir aqueles que estão submissos a mim, mas eu vou servi-los. Quanto mais alto Deus me coloca, mais pessoas eu sirvo. Legal. É por isso, gente, que as instruções bíblicas a respeito de
submissão e autoridade, na semana que vem a gente vai ver com detalhes cada uma delas, elas sempre são bilaterais. Elas nunca falam pais, não sei o que lá, e não fala nada dos filhos. Sempre fala pais, façam isso, filhos, façam isso. Esposa, faça isso, marido, faça isso. Pastor, faça isso, liderado, faça aquilo. Sempre é bilateral, para não ter abuso de autoridade. Os dois precisam ter coração submisso. Coração humilde e coração submisso não é característica do servo, não é característica do submisso, é característica de todos nós, de todos. É por isso que as instruções são bilaterais. Os dois têm que ser servos e submissos. E é por isso também, vocês vão gostar disso, que o marido não oprime a esposa. Porque se ele tem um coração submisso, ele sempre considera o outro em honra. Ele sempre ouve a vontade da esposa. É certo que a decisão é do marido? É, mas um marido com o coração submisso, ele sempre honra a sua esposa, ele sempre a prefere em honra, ele sempre toma decisões que a privilegiem e não a mim. Então, por exemplo, no caso que vocês falaram, eu quero um tchou-tchou, minha esposa não quer um tchou-tchou. Se eu trouxer um tchou-tchou e ela sair de casa, ela está em submissa, rebeldia, se insurgindo contra a minha autoridade. Mas se eu sou um líder servo submisso, eu não vou trazer um tchou-tchou para dentro de casa se ela não quer. É isso mesmo. Quando os dois cedem, não tem briga. Ela tem que ceder, mas se ela não ceder, eu vou ceder. Porque eu sou submisso, eu tenho um coração de servo. No final das contas, tem que ser uma conversa assim, amorzinho, vamos comprar um cachorrinho? Ah, não, amorzinho, tchou-tchou é muito ruim. Tchou-tchou solta muito pelo. Ah, amorzinho, então vamos comprar um menorzinho, então? E as coisas, né? Lembra que eu falei para vocês na primeira aula aqui, Jesus, ele se despe da posição de autoridade e fala com a gente de igual para igual. Não é porque eu tenho uma posição de liderança sobre a minha esposa que eu vou oprimir ela e fazer ela fazer tudo o que eu quero, fazer ela de escrava, não. Eu meio que desconsidero essa posição de liderança e eu desço no nível dela e eu a considero até superior a mim. É assim que as coisas funcionam, assim não tem treta. Amém? Legal, só para a gente acabar então. Mesmo quando estamos à posição de autoridade, nós devemos ter um coração submisso ao Senhor, aos nossos superiores e o desejo de servir na posição em que eu ocupo. Muito raramente eu vou estar numa posição em que não tem ninguém em cima de mim. Sempre vai ter alguém superior a mim. Se não for na igreja, se eu for pastor da igreja, na casa dos meus avós, né, dos meus pais, eu não sou autoridade ali. Sempre eu vou ter que me submeter a alguém. Não adianta eu querer ser o líderzão, que todo mundo se submete a mim, porque em alguma esfera eu vou ter que me submeter. O cara mais poderoso do planeta, o presidente dos Estados Unidos, ele ainda tem que se submeter a Deus. Ninguém está sem ninguém debaixo dele. Todo mundo está debaixo de autoridade, por isso a gente precisa entender isso. Mesmo sendo líder, a gente precisa entender o que é servir e o que é ser submisso. Vamos ler aqui alguns textos, só para a gente terminar, e eu vou fazer um resuminho. 1 João 4, verso 20, por favor. Nádia, Gênesis 9, 20 a 25. Aí, Atos 23, 1 a 5. Falei que era longo hoje. Ju, lê para mim, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém. Você já ouviu alguém falar assim? Eu me submeto só a Deus. Eu não me submeto a mais ninguém. Eu me submeto a Deus. Vamos fazer um exercício agora, Ju. Pega esse mesmo texto, onde tiver a palavra amor, você vai substituir por submissão. Se alguém disser, submeto-me a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não se submete a seu irmão, a quem vê, não pode se submeter a Deus, a quem não vê. É isso mesmo. Não posso dizer que eu me submeto a Deus se eu não me submeter às pessoas. Certo? É por isso que o marido autoritário, é por isso que o líder autoritário, o pastor autoritário,
não tá andando em amor com Deus. Porque não é possível dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. Não é possível dizer que eu me submeto à autoridade de Deus se eu não me submeto aos meus irmãos. Legal. Por último agora, última questão. Gênesis 9, 20 a 25. Vamos lá. Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram um macaco, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou. Amém. Então o que aconteceu aí, gente? Noé, que era a autoridade, ele errou. Porque todo mundo erra, né? Todos nós estamos sujeitos a errar. O que esse ferinha, quando viu o pai dele bêbado lá, pelado, fez? Expôs o pai. Foi lá avisar para os irmãos. E o que os irmãos, os outros dois, fizeram? De costas, pegaram um pano e cobriram a nudez do pai. Por que eu estou falando isso? Porque se a nossa posição é de submissão, quando o meu líder erra, e ele vai errar, quando o meu marido erra, e ele vai errar, quando os meus pais erram, e eles vão errar, o que é o meu papel? Criticar e expor, falar para o outro pastor, para o outro líder? Não. Cobrir a nudez dele. Não expor para ninguém os erros do meu pastor, não expor para ninguém os erros do meu líder. Atos 23, 1 a 5, C, por favor. Amigo? Não é você? Quem está com Atos? Não. Eu não pedi para ninguém? Ai, desculpa, Issa, por favor. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias: Hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então, como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: Você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu: Meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem: Não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Amém. Então, ó, por mais que o cara tivesse errado, por mais que o cara tivesse fazendo alguma coisa errada, falando alguma coisa errada, ele chama de sepulcro caiado, né, ou parede branqueada em outra versão, que é o por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ele falou: você obedece externamente, mas o seu coração tá tudo errado aí. Paulo foi lá e meteu a boca no cara. Aí o nego chegou e falou: Paulo, é o sacerdote, cara. Aí ele: perdão, porque com autoridade a gente não fala mal. Pode ser o que for, pode fazer o que for, o presidente pode fazer o que for, o governador pode fazer o que for, o meu papel não é expor e nem falar mal dele. Estou falando para mim mesmo, tá, gente? Às vezes eu falo mal do presidente também. Mas a Bíblia nos ensina que a gente não deve nunca expor e nem falar mal da autoridade. Certo? Vou fazer um resuminho aqui do que a gente conversou hoje para ficar guardado na memória. Então, a conversa de hoje e da semana passada juntas. Então, submissão e rebeldia são posições do meu coração interno, ninguém vê. É uma disposição voluntária. Ninguém pode me obrigar a me submeter. É uma coisa do meu coração. Já a obediência ou a desobediência são atitudes, ações, evidências externas que podem ser vistas. Quais as características de uma pessoa submissa e que obedece?
Humildade. Quais as características de uma pessoa rebelde e que desobedece? Era uma pessoa soberba, como o tinhoso. O que Deus faz com essa pessoa submissa, obediente, humilde? Ele dá graça, ele concede graça, ele favorece, ele promove. O que Deus faz com uma pessoa rebelde, soberba, desobediente? Ele resiste. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E o que acontece depois disso? Em tempo oportuno, Deus promove essa pessoa submissa, humilde, obediente. E em tempo oportuno, essa pessoa que resiste à autoridade, que é soberba, rebelde, ela cai. Amém? Juntando semana passada com essa semana. Dúvidas, tristezas, dissabores. Comentários. Fez sentido? Vocês já conheciam essa definição de submissão ou vocês achavam que submissão era ser inferior? Não temos comentário. Fala. Submissão é uma disposição, eu acho. A disposição em servir, em dar o nosso melhor. E assim, né? Porque a gente está aqui para servir. É isso que o Senhor Jesus quer de nós. Ele esteve o tempo todo servindo. E ele deixou essa lição aqui para nós. Que muito, muito melhor é servir, muito melhor. Né? Não tem nada melhor do que a gente, sabe, assim, de repente você está num farol e você pegar e você comprar uma balinha de uma criança ou dar um trocado para uma criança, para uma mãe que precisa de um leite, de um alimento, e você vê aquele sorriso para você, ele assim, a alegria daquela pessoa, ela contagia o seu dia, né? E às vezes são coisas tão pequenas. É o sorriso, é o abraço, é a atitude e é servir. Eu acho que o segredo da vida é servir. E eu falo que assim, que aquele que divide, multiplica, né? Porque o amor é fonte inesgotável. Quanto mais a gente dá, mais temos para dar. E ela aumenta, ela cresce. Então, o segredo é servir, gente. Tem uma frase do Reagan, tem uma frase do Reagan que fala assim: se você não tem o suficiente para fazer o que você precisa fazer, pega esse pouco que você tem e doa, porque aí multiplica. Sim, com certeza. Eu tenho experiência, quando eu cheguei em Atibaia, eu falava que eu queria ajudar numa instituição de caridade. Aí eu fui ser voluntária no projeto de meninos de rua. Só que hoje eu digo para vocês, eu não ajudei em nada. Eu fiz muito, mas o que eu fiz não foi